nosso irmão Engel, oportunidade em nome de Jesus. Posso tirar a máscara? Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estou deveras feliz e alegre por estar aqui essa noite, nessa festa tão linda, nessa festa tão maravilhosa. E eu quero desde já agradecer a Deus pela vida do pastor dessa casa, o pastor Marcos Guarabira, que sempre tem nos tratado tão bem, nos recepcionado tão bem. E é um homem de Deus em que eu admiro desde a minha juventude. Muito obrigado, pastor, pela confiança de ceder o púlpito, né, da congregação onde o senhor está dirigindo, onde a gente sabe que hoje em dia as coisas estão tão difíceis para qualquer um estar assumindo o púlpito, né, e tendo a palavra. E eu agradeço a confiança do senhor. Ao amigo também, presbítero Jairo, a sua esposa e sua família, Deus abençoe. Obrigado pelo convite, por lembrar de mim. O senhor é muito corajoso, mas Deus é bom. Então, eu fico feliz de verdade e me sinto honrado, privilegiado por poder estar aqui nessa casa e aqui sentir a presença de Deus, ouvir Deus falar, ser renovado, ser preenchido pela presença do amigo Espírito Santo. Não poderia deixar também de mencionar a minha esposa, irmã Deisiele, o meu filhinho, profeta Natan, está ali. Ele é pentecostal. Quando começa a dar glória a Deus, quando começa o fogo, né, irmão Jair? Ele levanta. Ontem estivemos ali no Aviva Jovem Mangabeira 2. Ele gritava, pulava. Já está entendendo que a gente é pentecostal, ele tem que ser pentecostal também. E não se envergonhar disso. E pela vida da minha mãe, que hoje pôde me acompanhar. Já fazia muito tempo que não me acompanhava em um dos meus compromissos. Eu louvo a Deus, mãe, pela sua vida. E é por causa das suas orações que eu estou aqui. É uma intercessora do meu ministério. E eu fico muito feliz por Deus permitir que a senhora esteja aqui hoje. Irmã Elisa, amiga e as suas companheiras, Deus abençoe. Eu gostaria, depois dessas saudações, parabenizar ao conjunto. Parabéns pela festa. Vocês estão muito bonitos. Vocês estão realmente flores no jardim de Deus. Parabéns pela festa de vocês, pela forma em que vocês estão se entregando a Deus, louvando a Deus, e a resposta que o sacrifício de vocês está sendo recebido é que Deus está recebendo o culto presencialmente. Hoje em dia, com tudo online, mas no céu não, Ele desce para receber o culto. Amém? Porque Deus estará aqui através do louvor de vocês. A casa foi preenchida com a glória dele. E parabenizar também aos coordenadores, a mocidade, pelo belíssimo tema. Eu queria vos convidar a abrir as vossas Bíblias na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Eu queria saber se o guerreiro está ali para guerrear comigo nessa noite. Me ajude ali, vamos guerrear junto nessa noite. Também a todo o ministério dessa casa, Deus abençoe vocês, a cada irmão que aqui está. Me sinto honrado. Orem por mim, me ajude. Eu sei que nesse corpo de obreiros tem pessoas qualificadas para também estar assumindo essa tribuna. Então eu peço que vocês me ajudem orando por mim, em nome de Jesus. A igreja achou? Primeiro epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: Mas vós
sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Diga assim, repita comigo, por gentileza. Eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Eu não vou fugir do tema. Desde que o irmão Jairo me convidou, eu sempre procuro ter esse zelo de perguntar a Deus o que a gente precisa ouvir. Eu procuro ter esse zelo porque eu entendo que a noiva é do Cordeiro. E eu não poderia tratar com a noiva do Cordeiro de qualquer maneira, de maneira vã, ou trazer sabedoria humana, conhecimento humano, que não adiantaria nada. Então a gente precisa saber o que é que Deus tem para a sua noiva. E desde que o irmão Jairo me convidou, esse texto falava muito ao meu coração, quando eu pensava que Deus me levava a esta passagem. E eu ainda não sabia o tema, para ser sincero, o tema eu vi ontem. E Deus, ele é muito bom, porque Ele trabalha com coinonia, com harmonia. Nada é desajustado, nada fica fora do lugar. Deus, Ele está no seu trono, e a Bíblia diz que Ele rege o universo. E eu não vejo Deus regendo o universo de uma forma que não seja harmônica, principalmente num trabalho como esse, que é ofertado a Ele. Ele jamais que deixaria que as coisas se desentoassem. E esse texto fala de uma palavra também de ânimo e de esforço. A epístola já diz, desde o seu capítulo 1, Pedro, ele se apresenta como um apóstolo de Deus. Pedro este que conheceu a Jesus por intermédio do seu irmão André, e a partir daí ele se torna discípulo de Cristo. Pedro, ele começa agora a ser um dos porta-vozes daqueles 12 discípulos. Ele começa dentro do próprio conjunto de discípulos, ele começa a ser uma das referências, dos porta-vozes. Quando Deus perguntava alguma coisa, era Pedro que respondia. Quem vocês dizem quem são? Aí Pedro já se prontificava como se fosse realmente um porta-voz e dizia: o Senhor é o Filho do Deus vivo. Pedro, ele começa agora a andar com Jesus, onde nem todos os 12 discípulos andavam. Ele era um dos 3 mais íntimos de Cristo, junto com Tiago e João. E ele pôde presenciar milagres maravilhosos. Ele pôde ver o Cristo em glória também. Pedro, ele, numa fala muito falha, digamos assim, ele negou a Cristo, mesmo depois de ter falado de uma forma tão bonita para o próprio Cristo, que ele jamais o abandonaria, ele jamais o deixaria. Ele fez uma promessa tão bonita, tão bela para Cristo, mas logo à frente, quando Jesus estava sendo julgado, e ele foi reconhecido como um daqueles que andam com Jesus. E eu vou abrir um parênteses. Jesus falou um negócio aqui no meu coração. Não tem como não, pastor Marcos Guarabira, quem anda com Jesus não ser reconhecido. A gente pode até tentar fugir, a gente pode até tentar se esconder, mas alguém vai olhar para a gente, jubilantes de fé, e vai dizer: opa, esse é aquele que andava com Jesus. Não, não sou. Não, é você sim. Quem anda com Jesus é diferente. Quem anda com Jesus até tenta se esconder, mas não tem como, o brilho é forte demais, e o mundo está em trevas. Onde a luz chega, onde a luz chega, revela o que está oculto. Onde a luz chega, revela o que está escondido. Onde a luz chega, traz às claras aquilo que está oculto. Você está entendendo? Jesus já está falando. Onde você chegar, há uma clareza de ambiente.
O ambiente que estiver... Porque Jesus disse, não se pode pegar a candeia e colocar embaixo de uma mobília. Tem que colocar em cima para clarear. E não tem como uma candeia se esconder, não. Jesus está me direcionando a falar isso e eu vou repetir. Ele é que eu saia, é meu itio. Eu não... Jesus... Eu não sei o tanto que você tem tentado se esconder, fugir, desistir, abandonar a sua vocação, o seu chamado. Mas Jesus lhe trouxe aqui, você nem queria vir, mas Jesus lhe trouxe aqui para dizer, não tem como fugir. Para onde você for, você vai ser reconhecido. Se você abrir a boca, alguém vai dizer, eita, que voz bonita, isso aí é diferente. É o dom que Jesus lhe deu. Não tem como escapar, não tente enterrar. Essa palavra está sendo liberada como uma flecha a um alvo direcionado e específico por Deus. Não fuja do seu chamado, não fuja do seu propósito. Você será reconhecido e o dom que Deus lhe deu vai lhe incomodar onde você for. Vai. O crente é diferente. Jesus está me levando e eu vou dizer. Eu tenho que ser obediente. Mas por mais que a gente tente se esconder, outro dia eu estava com minha esposa e meu filho na festa das crianças da Caixa Beneficente. Aí estava lá um lugar de diversão, palhaço para criança, brincadeiras para criança. Mas daqui a pouco a capitã dos bombeiros e líder daquela caixa diz assim: vamos fazer uma oração aqui. Vamos fazer uma reza na linguagem dela, agradecendo a Deus, porque esse é o primeiro evento pós-pandemia que a gente faz. Aí de repente faz assim: você vem orar aqui? Você é candeia, você é candeia, você é candeia. Allah, Deus. Talvez a sua lamparina esteja já o azeite sendo sucumbido pela chama, mas nessa noite o céu se abrirá, derramará azeite e você vai sair daqui flamejando. Recebe essa palavra, jubilantes de fé. Recebe essa palavra, igreja do Senhor. Recebe essa palavra, obreiros. Não é verdade, irmã Elisa? Não tem como escapar, não. Onde enxergam é luz, é diferente, faz a diferença. Por isso que faz a diferença, incomoda. A luz é... Olha, irmãos, deixa eu seguir o que Jesus está dizendo, tá bom? Não tem condições não. Quando a gente acorda, a noite é de sono, é escuro. Mas se estivermos na janela do quarto e fizermos assim na cortina e abrirmos os olhos, vai incomodar. Porque estávamos na escuridão da noite. E a luz incomoda para quem estava na escuridão. Se você estiver incomodando, não se preocupe não. É porque você é luz. Você recebe essa palavra, dê um glória. Só as candeias adoram a Deus nessa noite. Vai, talvez teu pavio esteja aqui fumegando, mas nessa noite vai pegar fogo. Começa a adorar a Deus aí. Começa a alegrar o teu coração através da tua adoração. Porque não espere acontecer para você adorar, não. Faça acontecer. Aí Pedro, aquele discípulo que tinha feito uma promessa de não negar a Cristo, nega Cristo, é reconhecido, mas ele carrega aquele remorso por toda a vida. E Jesus, sabendo disso, quando ele ressuscita, é o primeiro apóstolo que Jesus vai se encontrar. É Pedro. É o primeiro apóstolo que Jesus vai... Porque ele sabia, Pedro estava mal. Mas Jesus, só a presença dele é o suficiente para curar. A presença dele é suficiente para ele demonstrar que ama,
que as nossas falhas, os nossos pecados são perdoados. Eu não sei se você está compreendendo isso, mas Ele estar aqui presencialmente neste culto para dizer que ainda ama, que ainda perdoa pecado, que ainda a caneta dele está apontada para o livro da sua vida, para escrever uma nova história. Aí agora Pedro, ele é o primeiro a pregar o evangelho das boas novas de Cristo. Lá em Atos 2, após ser cheio do Espírito Santo, após ele ser incendiado pelo Espírito Santo, ele começa a pregar, é o primeiro apóstolo a pregar. E ele começa a viver a sua vida. A história conta que Pedro agora, ele se torna um pregador do evangelho, ele assume isso, começa a viajar pregando o evangelho, ensinando. E esta carta agora, Pedro está em Roma, e ele escreve aos irmãos que estavam dispersos em algumas províncias da Ásia Menor. Essa dispersão, ou diáspora no grego, como é conhecida, foi um evento onde os judeus, eles saíram da capital, Jerusalém, saíram de Judá e se espalharam pelo mundo por causa da perseguição. A perseguição, na verdade, essa dispersão aconteceu antes mesmo até de Cristo, desde a época do cativeiro da Babilônia. Muitos de lá começaram a se espalhar por todas as nações. Muitos começaram a se espalhar, mas essa dispersão começou a ser notória após o governo, o Império de Roma, começar a oprimir os crentes. Nero começara o seu plano terrivelmente político e diabólico de perseguir os crentes. Ainda não tinha começado aquela severa perseguição, mas ele já estava dando toques àquilo que ele planejava. Os crentes começaram, após a morte de Cristo, os crentes, os judeus que agora se tornaram crentes em Cristo, começaram a se dispersar pelas províncias. Eles deixaram as suas casas em Jerusalém, eles deixaram as suas famílias, eles deixaram os seus negócios, os seus campos, e tiveram que fugir, começaram a ser perseguidos. E começam a viver uma vida não muito fácil. Nessas províncias, eles começam a ser acusados, caluniados de incesto, porque, eu vou entrar de novo no assunto, é Jesus que está iluminando. Porque o crente tem um linguajar diferente, não é verdade? O crente tem um linguajar diferente. Não tente mudar o seu linguajar para se adaptar a um grupo. Não, o seu grupo é esse aqui. Você recebe isso? O seu grupo é esse aqui, o seu lugar é esse aqui. O seu lugar é esse aqui. Não tente se adaptar para ser querida, não. Porque você já é querido, você já é querida. E não é por qualquer um, não. É pelo autor e consumador da sua fé. É por aquele que teceu cada parte do seu corpo. É por aquele que, quando alguém não queria nem que você viesse ao mundo, aí ele disse: não, esse aqui é meu, eu tenho um projeto, eu tenho uma obra para fazer na vida dele, na vida dela. Então se preocupe em agradar a estes. Que a gente vive num mundo de blogueiros e blogueiras. Eu conheço também. A gente vive num mundo que o número de seguidores diz muito quem nós somos, se somos benquistos ou não. Mas se você se preocupar que 3 lhe sigam, e é 3 pessoas, estão querendo dizer outras coisas da Trindade, mas é 3 pessoas. Se as 3 pessoas lhe seguirem, está suficiente bem para você. Porque aqui na terra você pode não ser conhecido, mas se você for conhecido por essas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você é conhecido no céu inteiro por uma miríade de anjos. E também você será conhecido no inferno. Porque se forem te tocar, aí o Pai vai dizer: nessa aí não, eu conheço ela. Eu conheço... Uma graça de Deus tão grande aqui nessa noite. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui nessa noite, aquecendo o crente, dando sabedoria a crente, dando, visão a crente para entender qual é o seu propósito, o seu chamado. Jesus. Mandou-lhe a
Jesus está lembrando a crente aqui que é conhecido dele. Talvez você chegou aqui e diz: Jesus não lembra mais de mim, Jesus não me vê, nem ouve mais a minha voz. Mas Jesus me trouxe aqui, juventude, para dizer que Ele conhece os teus passos, conhece o teu caminhar, Ele conhece, Ele lhe sonda, Ele lhe conhece, conhece o seu deitar, conhece o seu levantar. Antes mesmo que as suas palavras cheguem à boca, Ele já sabe quem são, Ele já sabe quais são. É Ele quem esquadrinha os pensamentos. E tem mais, não tem como você fugir dele não. O salmista Davi disse: se eu subir ao céu, lá Ele está. Se eu descer a mais profundezas da terra e lá fizer a minha cama, lá também Ele está. Quer um seguidor melhor do que esse? Quer um seguidor melhor do que esse? Que se você estiver no vale da sombra da morte, Ele passa com você. Se passar por beco, viela, lugar perigoso, Ele está com você. Se estiver no alto monte, Ele está lá com você. Mas se estiver passando pelo vale, Ele está lá contigo, 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 contigo. Os olhos deles estão sobre vocês e é como chama de fogo. Você está entendendo? Diga amém. Esse povo agora, eles, por ter um linguajar diferente, por eles fazerem parte de um povo diferente, aí eles têm uma comunicação diferente. Como assim, irmão? Onde o senhor está querendo chegar? Sabe por que eles eram caluniados e acusados de praticar incestos? E não era só incesto, era canibalismo também, e de adultério. Porque quando ia passando na rua, chamavam uns aos outros de irmãos. Irmãos é a linguagem do crente para aquilo na sociedade. Ele dizia: como é que a irmã é casada com um irmão? Como é que pode isso? Porque eles não sabiam que eram irmãos, porque foram adotados por Deus através de Jesus Cristo. Alguém não entendeu? Eles foram adotados por Deus através de Jesus Cristo. Nós fomos adotados, somos filhos por adoção, co-herdeiros de Cristo e herdeiros também. Aí na Santa Ceia, quando eles pronunciavam aquilo que comumente a gente lê lá em 1 Coríntios 11: esse é meu corpo, comer e beber e fazer isso em memória de mim. Aí os vizinhos, quando escutavam eles celebrando isso, diziam: são canibais, estão comendo alguém. Porque não entende que o linguajar do crente é diferente, que a festa, a celebração do crente é diferente. Não precisa ir até o chão, nem se embriagar com vinho do que a contenda, não. Só precisa ser cheio do Espírito Santo para a festa ser boa. Ninguém entende não. Se passar lá na frente e disser: tá tendo festa lá dentro, ninguém vai entender. Cadê a batucada? Cadê o som alto? Cadê as meninas descendo e subindo? Cadê os homens ingerindo bebida? Não vão entender. Que festa é essa? É a festa dos remidos. É a festa, eu vou utilizar o nome de vocês, é a festa daqueles que são jubilantes de fé. Esse povo, quando eles saíram e começaram a se dispersar, eles começaram a sofrer também privações. Alguns, quando chegavam no comércio e dizia-se, ou já sabia que essa pessoa agora era crente, as portas se fechavam e muitas das vezes não podiam nem comer, porque eram crentes, iam nos armazéns comprar, não tinham o que comer, então eles tinham que plantar, e eles eram bons nisso, agricultor. Só que todo mundo sabe que tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. E no tempo de plantar era bom, mas no tempo de plantar eles também não podiam colher, tem que esperar. Então quando eles iam comprar, sofriam privações, humilhações, eram chacoteados. E esses crentes tinham tudo para desanimar, tinham tudo para largar a fé,
para as coisas ficarem mais fáceis. Já vou encerrar, já vou para o texto já. Vou ser bem direto. Eles tinham tudo para abandonar e largar a fé. Mas Paulo começa a escrever para eles, a partir do capítulo 1, dizendo para eles: eu sou Pedro, apóstolo do Senhor, e eu vou escrever estas cartas aos peregrinos dispersos. Aí cita as cidades a qual as cartas estavam sendo direcionadas. Só que há um porém aqui. Quando ele fala peregrinos, Pedro estava querendo lembrar a esta comunidade que eles não eram peregrinos terrenos. Essa linguagem era para eles que lembrarem que eles eram peregrinos. Não era porque eles estavam numa outra cidade terrena, mas porque o lugar deles não era aqui. Porque aqui eles eram forasteiros, eles eram cidadãos do céu. Paulo começa a trazer esta palavra, Pedro, esta epístola é uma epístola de consolo, de fé, de esperança. E é uma epístola para que eles se esforçassem no Senhor. Então, esses crentes já estavam começando a desanimar, porque tem gente que quando fica longe eles estavam longe de Jerusalém, e era em Jerusalém que estavam as sinagogas, era em Jerusalém que tinha os cultos, era em Jerusalém que Jesus costumeiramente andava e estava. E agora Jesus morreu, ressuscitou, eles começaram a ser perseguidos, tiveram que se espalhar. Aí não tinha mais uma liderança forte perto deles, e alguns... Tem gente que é assim, um pouco fraco, frágil, quando não tem uma liderança forte, aí começa de repente querendo falar outro linguajar, querendo, sabe, se disfarçar um pouco no meio da multidão, disfarçar um pouco no lugar onde ele está. Mas Pedro começa a lembrar eles. Essa carta é para que eles se esforçassem. Pedro está querendo falar para estes irmãos a mesma coisa que ele ouviu de Jesus lá em Lucas 13, quando um homem diz assim: Jesus, quantos vão entrar na porta estreita? Aí Jesus diz: não quero saber quantos vão entrar não. O importante é que você porfie. E porfiar quer dizer pelejar. Porfiar quer dizer insista, persista, lute. Porfiar fala também de luta. Jesus estava dizendo: lute para você entrar pela porta estreita. Então Pedro também estava nesse dia e ouviu isso de Jesus. E agora ele começa a falar para esses irmãos: vocês têm que porfiar, vocês têm que lutar, vocês não podem ficar desanimados, vocês não podem ficar desesperançosos, vocês não podem ficar sem esperança. E é tanto que no versículo 3 ele começa a falar para os irmãos que eles têm uma viva esperança. E essa esperança não é de coisas, riquezas terrenas, humanas, passageiras, efêmeras. Essa esperança é uma viva esperança. No versículo 13 ele diz: nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Alguns irmãos estavam querendo começar a se ressocializar na sua comunidade do velho homem, andar igual aqueles que eram pagãos. Mas Pedro estava lembrando, dizendo: vocês foram nascidos de novo. Ele vos gerou numa viva esperança. E é interessante que não tem como querer animar alguém, querer alegrar alguém, se esta mensagem não estiver centrada na cruz de Cristo. Se não tiver cruz de Cristo, não tem vida, não tem alegria. Se não tiver a morte e ressurreição de Cristo, não tem como ser uma mensagem ser produtiva. Eu sei que para muitos isso agora dá comichão nos ouvidos. Tem muita gente querendo receber bênção, mas não há bênção maior do que Cristo, Jesus Cristo morto e ressurreto. E é por isso que Paulo outra vez diz: olha, Pedro diz outra vez: ora, vocês foram gerados por uma viva esperança através da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar,
guardada nos céus para vós. Pedro estava falando para irmãos que tinham perdido bens, que tinham deixado territórios, terrenos, tinham deixado seus comércios, e eles estavam desprovidos agora de bens. Mas Pedro estava querendo lembrar para eles: olha, não são as coisas terrenas que lhe enriquecem, não são as coisas materiais que deixam vocês ricos. Você já tem uma herança, e essa herança está guardada no céu. Essa herança é incorruptível, incontaminável. O ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode enferrujar, ninguém pode tirar ela de vocês. Paulo começa a animar esses crentes, e eu vou dar um salto na mensagem para ser preciso no horário. Esses crentes que precisavam de uma palavra de ânimo, Pedro sabia que não tinha como animá-los se não fosse pela palavra. Tem gente que está assim correndo aos montes para ser alegrado, animado por uma profecia. A gente de vez em quando vê por aí lives que tem muita bênção, muita chave, mas não falam daquele que tem a chave do inferno, da morte, aquele que tem a chave do céu. E não é Pedro não que tem essa chave não, é o Cordeiro de Deus, é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. Ele disse para João: não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Pedro sabia que não tinha como esses crentes ficarem não só alegres, mas firmes, se não fosse pela palavra. E parece até difícil, irmãos. Eu vou já encerrar, mas eu tenho convicção do que Deus falou em meu coração. Jesus. Qualquer um que tivesse ouvindo Pedro escrever essa carta, podia dizer: Pedro é doido. Os irmãos já estão sendo perseguidos, os irmãos já estão sendo caluniados, os irmãos já estão passando privação, os irmãos já estão aí sofrendo restrições. Alguém está se assemelhando com os nossos dias, essas falas? Mas Pedro, em vez de dizer: receba a chave, Deus vai te dar um terreno aí nessas províncias, calma que vocês vão regressar para Jerusalém, isso é só um tempo. Podia querer que Pedro fizesse igual Ananias nos tempos de Jeremias, que disse: não, o cativeiro vai só durar 2 anos, vocês vão voltar, mas estava mentindo. E Pedro, apóstolo do Senhor, sabia, ouviu de Jesus ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não poderia mentir. Aí ele começa a trazer uma palavra, mas não é aquela palavra misturada com farinha forte, que dá estrutura ao crente. É uma palavra que a gente até pula, mas pula com racionalidade, com entendimento, pula com a alegria genuína do Espírito Santo, pula com certeza e convicção da salvação. Não por um movimento humano, um abanar emocional, mas pelo ruar de Deus, que é o Espírito Santo, e Ele estar aqui entre nós. Deixa eu encerrar. Aí Paulo, sabendo que aquela cultura, porque os irmãos estavam infiltrados diretamente em comunidades extremamente pagãs, que adoravam a deuses, que a forma de ser adorado era ingerindo bebida alcoólica, era praticando imoralidades, era, se desviando de todo o princípio cristão. Aí Pedro começa a dizer para esses irmãos: ei, irmãos, tem uma coisa, cinjam os vossos lombos. Meu irmão, os irmãos já estavam sofrendo. Aí Pedro ainda vem dizendo: cinja os vossos lombos. Eu fico imaginando os irmãos lendo: eita, agora o que é que vem? Porque cingir lombo, botar o cinto era para carregar um peso, mas o cingir os lombos era para dar estrutura para aquilo que eles tinham que carregar. E era nada mais, nada menos do que a cruz. Eu fico feliz que tem crente que ainda dá glória quando se fala da cruz.
Tem juventude que ainda dá glória quando se fala da cruz. Não tem como falar de cruz e o coração não arder, que foi por causa dela que nós chegamos aqui, porque nela Cristo morreu. Aí Pedro diz a esses irmãos, e eu vou correr bem rápido, bem rápido. Pedro começa a dizer a esses irmãos: olha, vocês estão vivendo aí numa sociedade pagã, de imoralidade, de prostituição, de fornicação. Eles estavam inseridos num contexto não diferente do nosso, onde os homens, para agradar os deuses gregos e romanos daquela época, ingeriam bebidas alcoólicas e começavam a se prostituir. Aí homem ficava com homem, mulher ficava com mulher. Era um homem com várias mulheres, era uma mulher com vários homens. Era uma bagunça total, era uma depravação total. Aí Pedro vai e diz: ei, vocês não podem fazer isso não. Essa prática não é dos cidadãos do céu. Sede santo, como aquele que vos chamou é santo. Por isso está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ei, tem mais: sede santo em toda a vossa maneira de ser. Vocês estão aí, mas não fazem parte disso. Vocês são diferentes. Vocês são forasteiros, peregrinos. Se anime, se alegre. Sejam santos. Porque vocês foram resgatados da vossa vã maneira de ser. Pedro estava querendo lembrar para eles que eles já saíram daquela fase, que eles já foram resgatados. Eles foram resgatados, e acha lindo. Não foi por versículo 18. Não foi coisas corruptíveis como ouro, como prata, que fosseis resgatados da vossa maneira de ser. Vocês foram resgatados pelo sangue. Vocês foram resgatados pelo sangue. E Ele trata esse sangue como precioso. Ele diz: vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. E aqui eu já estou chegando no desfecho. Ele começa a exortar os irmãos. É uma carta até parecida, algumas falas, com a de Paulo aos irmãos de Éfeso, que ele começa a dizer: olha, não falem mentira, não estejam aí, deixem a malícia de lado, todo engano, fingimento, inveja, murmuração. Deixe as práticas do velho homem de lado. Agora vocês são nova criatura. Não é porque vocês estão longe de Jerusalém que vocês não são de Jerusalém. Não é porque Jesus não está entre vós em corpo, em carne, que Ele não vos comprou e que Ele não vos está vendo. Não é por causa disso que vocês têm que mudar a maneira de ser. Aí ele diz: vocês devem desejar igual uma criança, igual Natanzinho, que é louco pelo leite. Ele diz: vocês devem desejar também, como uma criança agora, como um novo nascimento, vocês devem desejar o leite genuíno. E esse leite é a palavra de Deus. Ele estava dizendo que era a palavra que ia fortalecer eles nos momentos de perseguições, nos momentos de crise, nos momentos de angústia. Era a palavra que iria fortalecer ele. Era a palavra, não era profecia, não era profetada, não era chave, não era isso. Irmãos, eu não estou anulando que Deus, Ele é galardoador, que Ele é abençoador. Ele dá carro, Ele dá casa, Ele dá veste, Ele dá trabalho, Ele faz tudo isso. Mas o principal Ele já fez. Ele morreu por mim e por você, verteu o seu sangue e nos comprou. Só os comprados adorem a Ele. Porque é através da palavra que vocês irão crescendo. Cheguem-se para Ele, porque Ele é a pedra viva. E essa pedra foi a causa de muita gente tropeçar, porque não creram nele, aí tropeçavam. Muitos construtores rejeitaram, disseram: não, eu vou construir a minha edificação sobre uma matéria-prima, talvez como ouro, como filosofia, como sabedoria humana. Eu vou edificar a minha construção sobre a lei. Mas Pedro estava dizendo: estes estavam tropeçando. Aqueles judeus que achavam que eram a lei que levariam eles a ser salvos, eles estariam tropeçando porque estavam rejeitando
a pedra viva de esquina angular, que estava edificando templos e moradas do Espírito Santo. E era o Espírito Santo que poderia dar entendimento suficiente para aqueles que viviam numa época em que se brigavam por conhecimento, em que nas praças se brigavam e discutiam filosofias para saber quem era mais inteligente do que o outro. Mas Pedro estava dizendo: se vocês forem templo e morada do Espírito Santo, vocês terão a fonte da sabedoria, vocês terão a fonte do conhecimento, e vocês saberão que não precisam lutar por coisas terrenas, porque tudo que para vós lhe é de direito está guardado no céu. Vou encerrar. Versículo 8 do capítulo 2. Versículo 7 diz assim: e assim para vós que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Vocês estão entendendo que precisa ter a palavra? Alguém vai sair daqui, se você não receber essa palavra será de tropeço para você. Mas se você receber esta palavra nessa noite, você sairá daqui curado, vivificado, cheio, transformado, restaurado, com a sua esperança viva no Senhor. E aqui eu encerro com os versículos que eu li. Preste atenção nisso, juventude. Talvez vocês estavam esperando ouvir mensagens gloriosas que Deus poderia também falar conosco. Mas o Senhor não me deixou falar outra coisa. Eu tentei correr para todos os lados. É festa, então a gente é pentecostal, a gente quer. Eu vi a coisa linda que Jesus fez aqui ontem, como eu queria também. E Ele faz. Eu não estou anulando. Jesus hoje pode batizar com o Espírito Santo. Jesus hoje pode fazer jovens que há muito tempo não falavam em línguas, homens e mulheres serem renovados, porque quem promove isso é a palavra. E precisa ter entendimento. Jesus estar aqui, Ele não mudou. Se você tem um desejo de ser batizado, eu tenho convicção que Ele ainda é poderoso. Sempre será poderoso para lhe encher, lhe batizar, abrir os celeiros espirituais e derramar sobre a sua igreja dons. Eu sinto uma brisa suave do Espírito Santo, uma brisa que está me constrangendo, porque eu não sou digno de senti-la. Deixa eu dar uma pausa aqui para ministrar sobre você. Que este ruá que me envolve, que este sopro de vida do alto que está pairando neste lugar te alcance agora. Alcance as tuas estruturas, alcance a tua alma, sare as tuas feridas. Que este Espírito que paira neste lugar como brisa suave te envolva e te aqueça, te renova, te traga de novo a esperança viva de que você não é aqui deste mundo, que você não é aqui destas coisas, que estas coisas terrenas não lhe pertencem, que estas coisas terrenas não são o teu alvo, mas o teu alvo é Cristo Jesus. Seja tocado pelo Espírito, pela graça que emana lá do alto. Seja vivificado por esta palavra que alcança até a divisão do Espírito e da alma. Espírito de Deus, meu Jesus. Não é movimento humano, não é fogo produzido por baixo, é de cima,
É de cima, é de cima, é de cima, é de cima, é de cima. O fogo vai descer sobre o sacrifício, vai descer sobre o altar, vai lamber toda a água do córrego, e toda a casa saberá que só há um Deus. Essa primeira parte da epístola, Pedro encerra trazendo para os irmãos o entendimento. Pedro diz para esses irmãos que eles eram a geração eleita. Oi, irmãos, meu corpo está tão aquecido. Cada palavra que eu estou falando está vindo com tanta graça. Jesus está mexendo com as minhas estruturas também. Que eles eram o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Sabe o que isso estava querendo dizer? Sabe o que Pedro estava querendo dizer para esses irmãos? Vocês têm uma identidade. Vocês têm uma identidade, não importa para onde vocês estejam, para onde as perseguições lhe levem, não importa se alguém não gosta da sua maneira de falar, não importa se alguém não gosta da sua maneira de se vestir, não importa se lá na faculdade ou no trabalho alguém te ignora porque seus cabelos são longos, porque você não usa brinco, porque sua pele não é tão maquiada como as das outras, não importa se a sua roupa, suas calças não são tão apertadas como vende lá na C&A, na Riachuelo, não importa se você não está andando de acordo com este mundo. Pedro estava querendo dizer para esses irmãos que eles precisavam entender que eles tinham uma identidade e eles precisavam se lembrar disso. Deixa eu dizer uma palavra de Deus. Estamos vivendo em dias difíceis. Estamos vivendo em dias em que o mundo está tentando nos oprimir só por sermos quem somos. Irmãos, essa carta foi de tanta valia. 50 anos depois que ela foi escrita, por volta de 110 depois de Cristo, o Império Romano estava prendendo quem era crente. E se confessasse que era crente e não negasse, morria. Pedro, pastor Guarabira, estava dizendo para esses irmãos: vocês é necessário, porque ele escutou de Jesus Cristo isso, é necessário passar por algumas tribulações, mas nenhuma dessas tribulações se comparará à glória do que está por vir. O próprio Jesus disse que no mundo eles teriam aflições, mas que ele tivesse em bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Estamos vivendo dias difíceis. Estar ali a vereadora Elisa, que combate, que enfrenta muito isso, esse levante de esquerda, querendo nos oprimir, querendo dizer que nós não podemos falar o que temos que falar, que nós não podemos falar a verdade, que nós não podemos falar o que a Bíblia diz. Mas Deus nessa noite está fortalecendo, está animando o crente para dizer a verdade da palavra, doa quem doer. Deus está levantando uma geração e a esforçando e a animando para dizer que o homem é homem, que a mulher é mulher, e que o homem sem Jesus vai para o inferno, mas com Jesus vai para o céu. Pode doer o ouvido de quem doer. Cadê essa geração? Está aqui. A geração que vai pregar a verdade, a geração que vai incomodar a muitos, a geração que vai ser conhecida como perturbadora por falar a verdade. Vocês são o sacerdócio real. Aqui fala de dois atributos de Jesus Cristo: sumo sacerdote e rei. Ele estava querendo fazer duas referências. O sacerdote, ele também era responsável por ministrar a palavra. Pedro, e mais na frente, o resto da epístola, ele começa a falar sobre isso. Que os crentes não deveriam se contentar apenas em ser crente e vir para a igreja sentar no banco, não.
Os crentes deviam abrir a boca, porque o papel do sacerdote era ministrar ao povo. Deus nessa noite está esforçando jovens, homens, mulheres, a serem sacerdócio real. Ministrar ao povo a palavra da verdade. E real porque é descendente, real, Cristo também é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nele nós somos filhos de Deus. Deixa eu finalizar aqui, pastor Marco Guarabira, presbítero Jairo, já, puxa meu terno. Deus nos reuniu aqui nessa noite, jovens, para nos lembrar que nós temos uma identidade, para nos lembrar que temos uma identidade. Somos uma nação eleita, e essa nação não foi constituída por um grupo geopolítico, não foi constituída por questões partidárias, não foi constituída por instituições humanas. Este povo foi constituído por Deus através de Cristo Jesus como corpo, como igreja. E não precisamos de voto de homens para sermos eleitos. Fomos eleitos nele desde a fundação do século. E eu não estou pregando aqui uma eleição individual. Eu estou pregando a eleição para a igreja. Eu não creio uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio que Deus salvou apenas algum. Eu creio que Jesus Cristo morreu. Deus amou este mundo de uma tal maneira para que todos fossem salvos. Cristo veio ao mundo. Mas nós fomos eleitos e só precisou de um voto. Deus, e foi um voto de amor. Ele escolheu a mim e a você por amor e por nos amar. Nesse mundo precisamos ter convicção da nossa identidade, de quem somos. Precisamos ter convicção e andarmos como cidadãos dos céus. Na nossa maneira de andar, de vestir, de falar e de ser, devemos procurar não as coisas terrenas, porque aqui não há nada para nós. Devemos buscar as coisas de cima. Devemos buscar as coisas de cima. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você tem uma identidade. Jesus trouxe alguém aqui, e eu preciso ser fiel com Deus, com o que Deus está falando. Jesus trouxe alguém aqui para relembrar a você que você não é qualquer um. Você não pode andar pelo seu caminho. Você tem uma identidade. Não importa para onde você vá, não importa para onde você corra, você tem uma identidade. E talvez essa identidade pudesse ser que estivesse esquecida por você. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: você é um povo escolhido. Você é sacerdócio real. Pode alguém ter dito para vocês que vocês não são nada. Pode alguma palavra ter machucado vocês a ponto de lhe entristecer e nem querer vir para essa festa hoje à noite. Mas Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer: você tem uma identidade, você tem uma vocação, você tem um chamado, e nada nem ninguém pode apagar isto. Talvez a sua caminhada, os seus tropeços, tenha Satanás se utilizado disso para lançar setas dizendo que não há mais jeito, não há mais opção para você, que Deus não lhe usará mais, que você não será mais usado por Deus. Mas Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu escolhi, eu chamei. Você tem uma identidade. Nessa noite está na hora de tirar a identidade do bolso e mostrar para o mundo que você é uma nação santa, um povo escolhido, uma geração eleita. E tem mais, e tem mais. Vocês foram arrancados das trevas para a maravilhosa luz. Termina aí, não. Para ficar sentado no banco, não. Para anunciar, para anunciar, para anunciar, para anunciar. Jovens, terminei, pastor. É só falar. Araiosé. Esta palavra, Pedro estava dirigindo para os irmãos dispersos. Tinha o mesmo sentido do que Deus falou para Josué, o tema de vocês. Por isso que eu disse que Deus trabalha com coinonia. Josué tinha uma grande missão de chegar à terra prometida.
ele tinha uma grande missão e essa missão era difícil, era pesada. Mas Deus fez questão de dizer para ele: esforce-te. E quando Deus diz para Josué: esforça-te, Ele está dizendo: esta contrapartida é sua. Você precisa se esforçar e ter ânimo e alegria, porque eu estarei com você. Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Pedro estava dizendo para esses irmãos que eles também tinham uma missão. A primeira delas era preservar a sua identidade. Doa quem doer, machuque quem machucar. E a segunda missão deles, eles precisavam se animar para anunciar as boas novas, porque eles foram resgatados das trevas para a luz. Jesus me trouxe aqui para dizer para vocês: se alegre, se esforce, se anime, porque Jesus tem olhado o esforço de cada um de vocês. Jesus tem escutado as orações de vocês, dizendo: Jesus, como eu queria cantar daquela forma, como eu queria pregar daquele jeito. Jesus, como eu queria, Jesus, ser usado. O Senhor não prometeu. Deus tem contemplado o desejo do coração de vocês. E esta palavra foi de ânimo para vocês nessa noite, para dizer que Ele tem visto vocês. Permaneçam, permaneçam, permaneçam. Vocês estão edificando a casa de vocês, o templo de vocês espiritual em Cristo Jesus, e Ele tem se alegrado. Esforcem-se em permanecer, alegre-se, porque Deus tem se alegrado de vocês, e há um mundo esperando por vocês, porque Deus nessa noite fala outra vez que está levantando vocês como uma geração que abalará os quatro cantos da terra. Esta igreja está sendo cheia de Deus, aquecida, avivada por Deus, para